Passando pela timeline, eu encontro este vídeo e neste vídeo eu encontro este comentário. O que me fez pensar? O que faz a pessoa dizer que tal coisa é ou não religião, ou que critérios? O bem interessante dessa colocação desta pessoa é que o critério seria acreditar em Deus e ter um livro sagrado. Mas será que é só isso mesmo? Sei lá. Eu sou o Ed, eu sou formado em Ciência da Religião. Nesse canal aqui a gente fala sobre ciência da religião e também sobre fenômenos religiosos dentro da sociedade, aqueles tradicionais ou aqueles não tradicionais, ou chamadas religiões seculares ou semi-religiões, que a gente vai falar dimensões das religiões a partir de um autor chamado Nina Smart. Bora lá. Como é que é? Às vezes eu me pergunto realmente por que a gente mantém esse canal. Falar de religião é extremamente ingrato dentro da internet, dependendo da discussão que você quer fazer. Não faltam por aí canais que falam sobre questões do sobrenatural, que entram em casa, que falam com entidades. O mundo da religião online ele é muito amplo. Mas a nossa proposta é falar sobre as religiões e dar um outro olhar que não seja aquele olhar propriamente carregado de valores e preconceitos e tudo mais. Mas procurar entender como esses fenômenos acontecem e por que é importante a gente ter determinadas compreensões. Para isso, a gente tem que usar o que na ciência da religião a gente chama de categorias de análise. Mas eu não vou usar esse termo. Eu vou usar o termo dimensões das religiões de um cara chamado Nina Smart. O Nina Smart ele foi um professor extremamente querido dentro da área da ciência da religião. Ai, que delícia! Ele era escocês. Ele trabalhou muito com estudos sobre o Islã, sobre o hinduísmo, sobre o budismo. Ele traz um conceito de religiões mundiais. Aqui no Brasil a gente costuma ver muito grandes religiões, mas o termo religiões mundiais ele é muito utilizado lá fora. Há uma grande crítica contra esse conceito. Porém, a ideia do Nina Smart era abranger o máximo possível de formas diferentes de crença. E o Nina Smart, assim como todos os outros estudiosos, eles tiveram um problema em definir a religião de uma forma. E o Nina Smart tratou de mostrar como que a gente pode entender os diferentes fenômenos a partir de dimensões. Sim, a gente tem um objeto e esse objeto tem várias dimensões. Vamos dar uma olhada nessas dimensões. Uma das dimensões que o Nina Smart trouxe pra gente é a dimensão ritual, que ela vai se concentrar nos rituais e nas práticas que as religiões usam para se conectar. É bem interessante a gente entender que o ritual ele é a prática de uma ideia. Então a prática precisa de uma ideia. E qual é a ideia? A ideia básica dentro dos grupos religiosos é que existe um outro mundo, um mundo perfeito, um mundo superior com seres superiores, e esses seres superiores eles vão ser possíveis ser acessados a partir das práticas rituais. A outra dimensão é a doutrinária, e nessa dimensão vai se concentrar as crenças e os ensinamentos. A palavra doutrina ela sempre tem sido utilizada nos últimos anos de maneira extremamente vexatória, vou logo dizer a verdade. Porque doutrina é qualquer corpo de ensinamento. Se você acha que tem que ensinar uma criança que ela tem que empreender fazendo joias, Eu me cuido. Aqui tem 40 mil em lente no meu dente. isso é doutrina. Se você acha que tem que ensinar para uma pessoa que a pessoa pobre está ali no chão porque ela quer, isso é doutrina. Você tem que... Tudo que se ensina e tem um corpo de ideias é uma doutrina. E essa dimensão ela é extremamente forte e é uma das dimensões que dá pra gente entender o que determinado grupo ensina sobre determinada coisa. A dimensão mítica são as histórias, são as narrativas que as religiões criam para explicar determinada coisa da realidade. Essa vai ter uma configuração extremamente interessante, porque são daí que vão surgir as mitologias e os mitos que vão povoar tanto a música como a cultura pop, como os pensamentos de como determinado fenômeno da realidade vai ser interpretado. A outra dimensão é a dimensão ética, que vai ser relacionada às normas e os valores que as religiões têm sobre as pessoas e sobre como se deve agir no mundo. A outra dimensão é a social, que vai se concentrar nas estruturas sociais que as religiões criam, e aqui a gente vai ter o sentido de religião muito amplo, tenho que voltar a afirmar isso. A gente pode falar, e isso é uma grande contribuição da ciência religião e dos estudos das religiões contemporâneas, para falar sobre aspectos da vida moderna e pós-moderna que não necessariamente são vistas como religião, mas sim pode se configurar como outras formas de expressões humanas, religiosas e espirituais. A outra dimensão vai ser a material, que vai se concentrar nos objetos materiais, e aqui a gente tem também um conceito de religião material que vai partir da ideia de arqueologia da religião, aonde você
você vai ter todos os materiais que são encontrados, que podem ser interpretados como algo religioso, vão ser tratados e organizados dentro desta ordem. A outra dimensão é a dimensão experiencial, que vai se tratar sobre as experiências pessoais e coletivas que as pessoas têm com as suas crenças e com o mundo metaempírico. Metaempírico é aquilo tudo que não está e pode ser alcançado pelos 5 sentidos e que existiria em um outro plano, de uma outra forma, de uma outra dimensão, e isso vai variar de acordo com como o grupo vai explicar. Uma outra grande contribuição do Ninja Smart vai ser o agnosticismo metodológico, que vai ser propriamente a forma como a ciência da religião ela tem que compreender aquilo que ela está se propondo a estudar. Eu não posso simplesmente negar a explicação que o religioso me dá sobre determinado fenômeno. Se cai um raio, o Tupi-Guarani vai dizer para mim que foi Tupã que enviou, eu tenho que considerar essa resposta como uma explicação. E o que é que vai desencadear a partir deste fenômeno e dessa interpretação no meio social, naquele grupo ou individualmente? Eu não tenho que desconsiderar, diferentemente do que o Peter Berg, que é um outro autor que afirmava sobre o ateísmo metodológico, eu não desconsidero. Eu simplesmente não posso dizer que não existe, mas também eu não posso desconsiderar que aquela pessoa ela expressa um conhecimento. Essas dimensões, elas são extremamente importantes. A gente pode colocar aqui para fazer uma comparação, por exemplo, se eu tenho uma determinada matriz que tem um livro sagrado, nesta outra eu tenho uma outra forma de expressar um determinado tipo de conhecimento ou de fazer esse registro, que pode ser através de cantos, pode ser através das lendas que são contadas, dos mitos que são narrados, mas elas são comparadas, mas elas não são, pode funcionar de maneira hierárquica. O que influencia muito esta visão sobre o que é o que não é determinada religião é a chamada colonialidade. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui para você dar uma olhada, que fala um pouco sobre isso, muito caracterizando esses conceitos e usando alguns exemplos bem breves. O vídeo é bem curto, tá? O outro vídeo que eu vou deixar para vocês é do Dinei, que é parceiro aqui do canal Altas Teses, e lá ele tem um curso completo sobre diversos autores, sobre a história da ciência e da religião e como ela se configura como ciência, e também ele tem um vídeo sobre o Ninja Smart, que é esse que eu tô deixando aqui para vocês, beleza? Não esqueçam, a gente vai voltar ainda depois para o Ninja Smart quando a gente for fazer uma análise do próximo assunto que a gente vai falar, beleza? Não esquece de curtir, compartilhar, beleza? Falou! Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.